Será que é bom ser médico picareta? Eu tava pensando hoje sobre isso, porque eu fui num congresso na semana passada, que era de direito médico, enfim, e eram vários médicos, talvez a Nina esteja caminhando um pouquinho por aí. Eu fui num congresso de direito médico e vários médicos palestraram. E uma médica, eu gostei muito da fala dela, ela estava falando sobre relação médico-paciente, ética médica, enfim, todos os entornos que o médico deve ter de dilema, enfim, quando tem essa relação com o seu paciente. Eu fiz uma postagem, né, falando sobre o que ela tinha dito e marquei a médica que estava palestrando. Demorou 5 minutos, eu recebi 3 mensagens de amigas minhas falando: Rafa, apaga isso. Né? Umas falando: Rafa, tu conhece essa médica? Assim, meio que mais querendo saber por que eu tava postando aquilo, e uma exatamente disse: apaga isso. E aí eu fui perguntar o que aconteceu, achei a fala dela muito boa, e elas falaram: essa médica é picareta. Né? E por conta disso, o que poderia aparecer para mim, né, no meu Instagram como advogada tributarista para médicos, eu postando, falando bem, né, de uma fala ou me posicionando, né, similar, aparecendo junto com essa médica que para os outros médicos é considerada picareta. Porque quando eu fui pesquisar sobre ela, né, no dia do evento, ela tinha vários seguidores, muitos pacientes, para mim parecia uma médica, nossa, que ela deveria estar sendo muito bem reconhecida, enfim, bem sucedida, né? E depois só que eu fui olhar e fui ver os seguidores que eu tenho em comum, e realmente nenhum dos médicos que eu sigo, né, e que são meus amigos, meus clientes, seguia ela, mas não saberia até que ponto, né, isso importa ou não. E automaticamente eu excluí esses stories e fiz de novo, mas não mencionei a médica. Porque eu fiquei pensando, bom, se as minhas amigas, né, foi tão ruim o que eu postei, que elas tiveram que vir comentar e falar para eu tirar aquela publicação, imagina os meus clientes que possam ver isso e os possíveis clientes, se eles me veem vinculados com a imagem dessa médica, né? Mas aí eu comecei a pensar também até que ponto é bom ser reconhecido pelo seu trabalho e pelos seus colegas, né? Eu pensando como advogada, se eu tenho um monte de clientes e eu falo algumas bobagens ou um pensamento contra outros advogados, mas eu tô bem, eu tô com os meus clientes, será que importa o que os outros pensam? Né? Sendo um médico, será que se os outros colegas têm uma discordância sobre o meu posicionamento, importa? Teoricamente não, porque tu vai estar, tu tem os teus pacientes, tu tem, né, o teu faturamento, tem dinheiro, mas para mim, e eu sinto que para muitos médicos é bem importante essa reputação que tu tem interna com os teus pares, né, com os teus colegas. Isso é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes, porque eles priorizam muito. A Nina tá louquíssima caminhando por aqui, ela tá se organizando na caminha dela. Mas enfim, como é importante também o nosso reconhecimento perante os outros colegas, né? Como um médico, para ele também é importante, além de ser conhecido pelos seus pacientes, mas também pelos seus colegas, né? Os outros médicos verem ele como uma pessoa uma pessoa que seja um bom profissional. E sobre ela ser picareta ou não, né? Essa médica, eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente na área dela para que eu possa discernir o que ela disse é certo ou errado, mas o que eu vi dela, né, para ver como a imagem que a gente tem pelas pessoas mudam. O que eu vi pelo que ela falou sobre relação médico-paciente, que é também o entendimento que eu tenho quanto eu auxilio meus clientes, né, na assessoria mensal, sobre como eles devem conversar com seus pacientes, eu tinha o mesmo posicionamento dela. Então veja que é muito complicada esses relacionamentos, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que o ponto assim é sobre como a gente pode ser influenciado por determinadas opiniões e quanto a gente deve ver por isso, porque quando eu converso com os médicos que já foram processados, o pior ponto para eles, obviamente tem todo um desgaste, mas é muito relevante também os outros colegas saberem que ele foi processado. Ou pior, né, quando tem nas redes sociais, será que o nome dele vai aparecer na manchete? O médico fez isso, mesmo não tendo feito nada, não tendo provado nada, né? Então, esse é o ponto que eu não sei ainda como advogada, mas eu acho que é uma questão muito interessante de como a rede social pode afetar a gente e como pode afetar a nossa opinião e como a gente já tem que pensar no que a gente vai postar, em como a gente vai se mostrar, para que talvez
o pensamento que as outras pessoas têm sobre o outro que tu postou pode afetar ela e pode te afetar e a tua reputação, né? Enfim, me contem nos comentários. Até o próximo vídeo.